Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre os desafios para os jovens em início de carreira. E para isso, eu conto com a presença da Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Olá, obrigada, Mari. Bom, para a gente começar a nossa conversa, quais são os maiores desafios que os jovens enfrentam ao iniciar a carreira no mercado de trabalho atual? Na verdade, a escolha de uma profissão sempre foi muito difícil, né? Sim. Seja na atualidade, seja, né, no século passado, escolher um ofício, uma profissão, é sempre muito difícil, mas eu percebo que cada vez mais, por conta dessa rapidez das informações, por conta das modificações dos padrões de consumo, de produção, a gente tem percebido mudanças em algumas profissões. Cada vez mais o profissional precisa de habilidades e competências muito diferentes de um mesmo profissional de 30, 40 anos atrás. Então, esse jovem tem, além do desafio do autoconhecimento, né, de saber por que faz sentido para ele, porque ele está em desenvolvimento, há uma imaturidade cognitiva no jovem, então ele precisa desenvolver essa capacidade de entender o que faz sentido para ele, o que ele gostaria de trabalhar, onde ele poderia desempenhar suas aptidões, as suas competências, mas também entender que esse mercado está fluido, que as profissões estão se modificando. Então, cada vez mais a gente exige de um profissional funções e práticas que a gente não exigiria anos atrás. Então, verdade. Talvez o maior desafio hoje seja, além do jovem entender o que faz sentido para ele, o autoconhecimento dele, é poder ele acompanhar a velocidade das mudanças do mercado de trabalho e também das profissões. Novas profissões estão surgindo, novas, né, não só novas profissões, mas novas práticas estão surgindo. Esse é o maior desafio, sem dúvida. E como a orientação profissional pode ajudar os jovens a desenvolverem o autoconhecimento para tomar decisões mais seguras? Eu acho que esse é o caminho mais assertivo, né? Esse jovem buscar uma orientação profissional, buscar um psicólogo, né? Um profissional habilitado e qualificado em trabalhar com orientação profissional, porque nem todo psicólogo talvez tenha essa aderência. Sim. Né? Então, é preciso que ele desenvolva formações específicas para atuar com jovens ou adultos em transição de carreira, orientação profissional. Então, eu acho que é fundamental esse jovem estudante buscar um profissional que possa ajudá-lo a trabalhar com o tripé, né? Qual é o tripé da orientação profissional? É o autoconhecimento, é o desenvolvimento de soft skills e a conhecer o mercado de trabalho, as profissões, planejamento de carreira. Isso também a gente faz num programa de orientação profissional. Agora, de que forma as soft skills influenciam o sucesso dos jovens em suas primeiras experiências profissionais? Ótima pergunta, né? Porque nem sempre as soft skills são desenvolvidas durante a vida. É verdade. Nem sempre a vida oportuniza o desenvolvimento dessas habilidades, nem sempre a família consegue ser um ambiente que oportuniza esse desenvolvimento. Às vezes a escola também pode não contribuir. Então esse jovem, se ele busca um especialista, ele vai conseguindo se abastecer de potência para desenvolver, por exemplo, habilidades de comunicação. O que seria uma soft skills? São habilidades, né, que ele pode desenvolver, por exemplo, comunicação. Comunicação não é qualquer coisa. Desenvolver uma habilidade de comunicação, desenvolver o manejo de um trabalho em equipe, desenvolver a capacidade de suportar e validar a diferença do outro, a escuta, né? Desenvolver uma escuta. Isso tudo são habilidades que talvez não venha pré-fabricado, a gente precisa desenvolver e precisa desenvolver no meio ambiente. Então, se isso não for provocado, inteligência emocional, por exemplo, né? Se isso não é provocado, talvez eu não desenvolva. E na sociedade que a gente vive na atualidade, com, né, excesso de trabalho das famílias, falta de tempo, nem sempre a família consegue oportunizar o desenvolvimento das suas crianças e adolescentes. Eu percebo que cada vez mais as escolas estão entrando com programas de desenvolvimento de competências socioemocionais. Isso, na verdade, é lei, né? A LDB, a BNCC, obrigou as escolas a colocar no seu escopo de disciplinas competências socioemocionais. Então, as crianças hoje aprendem na escola sobre emoções, sobre habilidades, sobre inteligência emocional, sobre
comunicação não violenta, trabalho em equipe. Então, eu percebo que hoje tem uma preocupação das escolas em ajudar, inclusive, os jovens a desenvolverem essas soft skills. Sim. Algo que antes era oportunizado nas próprias famílias. É porque as pessoas acabam confundindo bastante. Elas acham que é soft skill, eu tenho que ter nascido com ela e ela tem que estar ali pronta para ser utilizada. Não. E não é, ela é construída. Ela é construída, é isso. Então, as habilidades sociais, elas são construídas, elas não são inatas. Por exemplo, empatia, assertividade, capacidade de comunicação, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A gente vai desenvolvendo isso no meio. É preciso ter um outro que possa nos ajudar a desenvolver. São extremamente elementos sociais, são competências sociais. Então, não estão dadas, são construídas. Agora, por que o planejamento de carreira e a aprendizagem contínua são essenciais para quem está começando no mercado de trabalho? De fato, são essenciais. O planejamento de carreira, então, para além do autoconhecimento, né, desenvolvimento de soft skills, preciso entender o que eu quero, onde eu quero chegar. Então, o planejamento de carreira vai ajudando esse jovem, principalmente o jovem que tem muitas imaturidades, que ainda não experienciou o mercado de trabalho, ele não sabe exatamente como é, né? Ele idealiza, ele fantasia. Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. Então, você planejar talvez dê uma segurança de que, olha, eu estou dessa maneira, mas eu almejo, eu pretendo no futuro estar aqui, ter esse tipo de prática no meu trabalho. Então, o planejar ajuda a, de alguma maneira, consolidar aquilo que eu estou fantasiando. O que disso, de fato, cabe na realidade? Né? Às vezes não cabe, às vezes o jovem... trabalhei com uma menina, uma adolescente, queria fazer jornalismo, aí olha a fantasia, quero fazer jornalismo. Aí você pergunta, né, por quê? Porque eu sou fã do Cristiano Ronaldo. E o meu sonho é entrevistar o Cristiano Ronaldo, por isso que eu quero fazer jornalismo. Nossa! Isso faz sentido, isso é uma fantasia. Então, jornalismo, será que cabe para você? Será que é só disso que se trata, jornalismo? Você entrevistar alguém que você é fã, que você tem um sonho de conhecer? Isso não me parece um caminho interessante para uma escolha profissional. Sim. Então, é ajudar um jovem que às vezes vem com muitas fantasias e imaturidade a planejar. Né? O que cabe, o que não cabe, o que faz sentido, o que não faz. Então, fundamental, fundamental. E agora, para encerrar, como a orientação profissional pode preparar os jovens para as novas formas de trabalho, como a gig economy e o trabalho remoto também? Olha que adaptação, né? Na verdade, a gente está falando de adaptações para esse novo cenário. Né? Porque a gente começa a falar de trabalho, uberização da vida, né? Os trabalhos que são sem vínculos, né? Esses trabalhos né? que não exigem, na verdade, uma formalização contratual de trabalho, uma precarização do trabalho, que ao mesmo tempo que é muito flexível, também pode ser o caminho de muito adoecimento. O remoto é a mesma coisa, no mesmo modo que a gente imagina que seja maravilhoso trabalhar de casa, não vou me deslocar, também pode ser penoso e gerador de sofrimento, quando eu me vejo solitário, quando eu não tenho estruturas físicas na minha casa para oportunizar esse trabalho. Então, isso é um cenário atual. E o jovem que está ingressando no mercado de trabalho, talvez ele já venha para o mercado com essas possibilidades, entendendo os limites e as potencialidades dessas práticas de trabalho. Seja a uberização da vida, né, os bicos econômicos, assim que a gente chama, seja o trabalho remoto, trabalho virtual. Então, colocar em cena limites e possibilidades dessas frentes de trabalho oportuniza um jovem fazer uma escolha mais assertiva, né, que faça mais sentido para o que ele espera ou imagina de uma, né, atuação profissional. Diferente de um trabalhador que foi entrando nesse processo ao longo do seu percurso profissional, né, talvez se viu desempregado e começou a ter práticas vinculadas a aplicativos, vinculadas a outras frentes que não têm ali garantias, né, de trabalho, de segurança social. Então, um jovem que já entra no mercado colocando em análise essas práticas, talvez ele saia na frente, né? Ele já consiga pensar ou prever o que faz sentido para ele, o que ele, né, de fato valida como um trabalho.
Flaviane, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento. Obrigada, foi ótima. Até breve. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.